vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, a paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio para dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou os seus
pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Nós queremos agradecer a todo mundo que pôde ajudar e contribuir para a nossa campanha de doação de alimentos. Nessa arrecadação nós conseguimos 41 cestas para ajudar famílias. Pessoal, não deixem de participar das nossas lives. Essa semana nós vamos estar orando por o crescimento dentro da igreja e a multiplicação das nossas células. Lembramos também que você pode estar adquirindo o livro Igreja Atraente na Secretaria da Igreja por apenas R$15, gente. Em setembro nós vamos estar dando início à campanha 40 dias de comunidade e estaremos buscando a resposta para a pergunta por que estamos aqui. Se você ainda não tem o seu livro Juntos Somos Melhores, você pode estar reservando na Secretaria da Igreja. Boa noite, meus irmãos. Alegria estar aqui revendo, ainda que à distância, mas estamos juntos, com saudade no coração, e em breve estaremos juntos. Queremos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 18. Queria compartilhar alguma coisa com os irmãos a respeito das ofertas, dos dízimos, onde Paulo fala para a igreja: recebi tudo o que tenho e é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Palavra abençoada, né, irmãos? É interessante aqui como Deus sempre está usando pessoas para poder abençoar o seu reino. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nossos dons, nossos talentos, as nossas ofertas também. E Paulo aqui ele faz um agradecimento aqui à igreja de Filipenses, que fez uma doação. E ele diz que serviu como aroma, que chegou até Deus como aroma suave a Deus. E que Deus irá suprir todas as necessidades. A gente louva a Deus porque Deus não tem deixado faltar nada para nós, para a nossa igreja. Os irmãos têm abraçado a causa a respeito dos dízimos, das ofertas. A gente pode perceber ali quando a igreja, o movimento que a igreja fez para poder receber os donativos, e com certeza abençoou a vida de muitos e muitos irmãos. Como Deus tem tocado no coração dos irmãos da igreja para poder ofertar de forma generosa. Dos dias atrás que eu estive lá na igreja para poder ajudar os irmãos, que eu fui levar a minha cesta básica, eu conversando com um irmãozinho, um senhor bem piedoso da igreja, ele trabalha num serviço muito simples, catador de papelão. Aí eu falei, conversando com ele, eu falei que eu iria vir aqui para o templo para poder ajudar os irmãos. Aí ele falou, espera um pouquinho. E eu esperei uns 5 minutos, estava meio que apressado, ele demorou a vir. Daqui a pouco ele parece com um pacote de feijão e me trouxe. Eu falei, fiquei todo constrangido, falei assim, gente, ai meu irmão, não precisava.
mas aquilo ali ele deu com tanta alegria, e eu fiquei pensando ali comigo, quilo de feijão hoje não está tão barato, né, porque subiu tudo, meio dia de serviço praticamente de papelão que ele tinha que catar, mas a alegria no semblante do rosto daqueles irmãos, aquilo me contagiou. E logo em seguida ele falou assim: não, irmão, eu tenho mais meio pacote lá e Deus não tem deixado faltar nada para mim. E é desse jeito, irmãos, que a gente crê que Deus não nos deixa faltar mesmo. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da igreja que têm contribuído de forma generosa. Os irmãos têm depositado, têm sido fiel ao Senhor, de forma que Deus tem sustentado o seu povo, né, a obra dele, o ministério da igreja através das ofertas dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada ofertante. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por este momento que estamos aqui na tua presença, pela vida dos irmãos que de forma tão generosa têm depositado suas ofertas, seus donativos na casa do Senhor, através da conta corrente, através da igreja, até mesmo levando as suas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado essa sensibilidade no coração dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque tudo vem do Senhor. Nós aprendemos assim através da Tua Palavra. Nós aprendemos assim, Pai, através do líder, do pastor na qual o Senhor colocou aqui para poder nos ensinar essa palavra bíblica, Senhor, que o próprio Paulo fala que chega até Ti como cheiro suave. Abençoa, Senhor, a cada um contribuinte, aqueles que não podem ofertar, Senhor, também, que por acaso está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mensagem, né? Uma palavra do Senhor para a vida da gente. Queria dar os parabéns ao Isaac, que participou na ministração do louvor hoje no nosso culto. Fico feliz porque as crianças da nossa igreja sentem prazer, não é? De estarem conosco, de participarem das atividades da igreja, e como pastor eu desejo isso, que as nossas crianças se sintam assim, alegres, felizes no nosso meio. Lembrando que as crianças, as nossas, não são a igreja do amanhã, as crianças são a igreja hoje. Então fico feliz de ter visto aí o Isaac participando. Queria dar continuidade aqui à nossa série de mensagens. A gente está falando sobre soberania de Deus, conforto em tempos de crise. Hoje eu gostaria de falar sobre tem coisas que só Deus fala dentro desse contexto da soberania de Deus. Vamos fazer mais uma oração? Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, obrigado porque, como Israel disse, não é? Um pouquinho antes, o Senhor tem mantido a nossa igreja, mas tem mantido os nossos lares, os nossos trabalhos, tem nos dado saúde, tem ajudado alguns irmãos a passarem pela Covid-19, e tudo isso é graça do Senhor para a vida da gente. Nós desejamos assim, sabemos que será assim, o Senhor continuará conosco, continuará à nossa frente, suprindo a gente de todas as coisas. Nós confiamos que seja assim, nós sabemos que será assim, por isso que nós entregamos a nossa vida para o Senhor todos os dias, pois nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor tem cuidado de nós. Então, quando nós oramos crendo e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou ler o texto de João, capítulo 12, versículo 48, ok? João, o Evangelho, capítulo 12, versículo 48, vou ler até o versículo 50.
Se você puder procurar aí na sua Bíblia, espero que você tenha uma Bíblia aí pertinho de você, João capítulo 12, versículo 48. Não é? Então, Jesus dizendo o seguinte: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Esse contexto aqui, irmãos, está dentro daquele momento, né, quando Jesus entra e tem aquela entrada triunfal em Jerusalém. Então Jesus tinha acabado de passar por esse momento. Não é? Jesus havia predito a sua morte. Mas o que a gente percebe, o capítulo 12 vai mostrar para a gente, que mesmo com todos os sinais, as maravilhas, os milagres que Jesus tinha realizado naqueles últimos 3 anos, muitas pessoas ainda não criam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, não é? Agora, uma outra questão que aparece no capítulo 12 é que alguns líderes religiosos daquela época creram sim em Jesus Cristo, mas eles preferiram permanecer no anonimato, não é? O medo que eles tinham era de serem expulsos das sinagogas, de perderem então o seu status religioso por conta da sua crença em Jesus Cristo. E isso fica claro para a gente no versículo 43, um pouquinho antes, nós não lemos, quando diz assim: pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas nos dias de hoje, mas se comportam dessa maneira. Dizem que são cristãs, dizem que creem em Jesus Cristo, não é, como o Salvador, mas cedem à pressão da sociedade, não é? Então são aprovados ou preferem ser aprovados pelo mundo e nesse momento então são rejeitados por Deus. Versículo 48, não é, que nós lemos, diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, que palavras são essas? Não é? Que palavras? O que Jesus tem falado, não é? Que pode levar então as pessoas à condenação. São as palavras que Jesus proferia e profere nos dias de hoje através da tua palavra, que tem autoridade. E essa autoridade, quando Jesus fala, ele não fala por ele mesmo. O texto que nós lemos diz assim: portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, irmãos, é o que Jesus falava no seu tempo, quando esteve entre nós, o que as palavras contidas na Bíblia, as palavras ditas por Jesus, não são palavras somente dele, mas são palavras que vêm do Pai. Então eu queria levar em consideração, né, e a partir de agora, essas palavras de Deus ditas por Jesus. E aí eu queria aí voltar um pouquinho antes em João capítulo 6, versículo 60. Vou ler do 60 ao 71. Nós vamos ver aí algumas dessas palavras de Deus ditas por intermédio de Jesus, já que a voz de Jesus era a voz de Deus. João capítulo 6, versículo 60. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito
e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí no versículo 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, irmãos, nós vemos nesse texto aqui aquele momento onde Jesus se apresenta a uma multidão que o seguia logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, apesar, não é, de Jesus se deparar e realizar mais um milagre, as pessoas não criam ainda em Jesus como o Filho de Deus. Então, ao se deparar com a multidão, Jesus começa a falar coisas que só o Filho de Deus poderia falar. Jesus começa a falar algumas coisas que só o Messias poderia dizer. Então, tem algumas coisas que só Deus fala. E falava por meio de Jesus Cristo e fala por meio da sua palavra hoje. E eu queria fazer a primeira consideração a respeito de uma fala de Jesus. São palavras insuportáveis aos duros de coração. Então, Jesus aqui nesse texto, ele fala algumas coisas que, para as pessoas que têm o coração duro, são insuportáveis de serem recebidas. O texto diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Então, irmãos, no versículo 26, Jesus diz à multidão que o seguia, estava querendo dizer isso, que a multidão só o seguia, é isso que Jesus diz, por interesse. A multidão, no versículo 26, Jesus vai dizer que a multidão, muitas pessoas seguiam Jesus por conta dos benefícios materiais que poderiam receber. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, a alimentação física. Jesus chama essas pessoas de interesseiras. Elas queriam ser saciadas, como o povo lá no deserto quando recebeu o maná todos os dias pela manhã. O que a gente percebe, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, esse texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 60, é que os religiosos ali, boa parte da multidão, essas pessoas queriam seguir Jesus, mas sem esforço algum. Eles queriam seguir Jesus, mas recebendo os benefícios que Jesus poderia oferecer, como acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas procurando as igrejas atrás dos benefícios dos milagres que Jesus possa fazer. Então, Jesus, nesse texto, no capítulo 6 que nós lemos, vai relembrar que aqueles que comeram o maná no deserto depois morreram. Então, aquele pão do qual eles se alimentaram proporcionou uma vida temporária. E é isso que aconteceria com essas pessoas, com essa multidão, que comeu o pão e os peixes ali, os pães e os peixes na multiplicação, alguns dias antes.
eles comeram, eles participaram daquela multiplicação, mas eles morreriam, porque aquele alimento é o alimento material. Então, Jesus aqui começa a falar sobre uma outra perspectiva de alimento. Então, Jesus vem aqui, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizer que todo aquele que dele comer viverá para sempre. E aí os religiosos, os judeus, ficam escandalizados. Por isso que no versículo 61 Jesus vai dizer, isso os escandaliza, e aqui o sentido, isso os leva a pecar, porque a multidão não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Não é? Então, para eles estavam pensando que teriam que comer Jesus Cristo, a sua carne, beber do seu sangue, literalmente. E isso para o judeu era abominação. Comer carne com sangue, comer alguns tipos de animais, por exemplo, o porco, era abominação. Então, a multidão não aceitava e não entendia a palavra de Jesus. Mas sabe, irmãos, não foi a dureza da palavra de Jesus. Não foi a maneira como Jesus falou que escandalizou essas pessoas, mas a dureza do coração das pessoas que gera então essa reação de rebeldia contra a ministração de Jesus. Então, na verdade, não era a palavra que era dura, mas era o coração do povo que estava endurecido. Porque tem coisas que só Deus fala. E os religiosos olharam e falaram assim, mas esse não é José? Não é Jesus, filho de José? Não, naquele momento quem estava falando não era Jesus, filho de José, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias enviado. Então, as palavras de Jesus não tinham a ver com vida simplesmente, com o cotidiano das pessoas, a provisão diária das pessoas. Mas a palavra de Jesus tinha a ver com vida eterna. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer para você. Jesus fala palavras de espírito e vida. Versículo 63 diz assim, o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Então, diante da indignação da multidão, Jesus pretende então tirar o foco do seu corpo físico para colocar no seu espírito. Jesus então começa a direcionar o seu discurso a partir do seu corpo que seria esmagado, partido, o seu sangue que seria derramado na cruz, mas também o seu espírito que traria vida, mas não somente vida, vida eterna para aqueles que crescem. Então, o pão vivo que desceu do céu não era simplesmente uma metáfora, mas de fato uma palavra de vida. Não vida biológica, não essa vida que a gente vai passar por aqui por alguns anos, mas Jesus fala de vida e vida eterna. Então, irmãos, diante dessa fala de Jesus, os discípulos, de corações endurecidos, começam a deixar a Jesus. O versículo 64 vai dizer que alguns não creram, não aceitam as palavras de Jesus, e assim nos nossos dias, irmãos. Tem pessoas que vão às igrejas procurando uma palavra gostosinha de se ouvir. Tem pessoas ainda procurando igrejas que pregam aquilo que é do seu interesse. Mas quando vem a palavra do Senhor, a palavra bíblica, a palavra direcionada, a palavra genuína, muitas pessoas não suportam.
Mas não é por conta da palavra que é dura demais, não. É por conta do coração endurecido. Das pessoas que não querem ouvir aquilo que só Deus fala. E aí o Mestre Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir, não? Olha quantos discípulos, quantas pessoas que se diziam discípulos, não são, estão me deixando, vocês não querem ir, não? E aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a palavra que só Deus tem, palavra de vida eterna. E Pedro continua, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedro responde a Jesus com uma outra pergunta, Senhor, para quem iremos? Então Pedro estava ali, né, e se tornou porta-voz dos 12, inclusive de Judas, que ainda permanecia no grupo, que trairia Jesus alguns instantes ali para frente. Mas, a bem da verdade, os discípulos estavam com Jesus e tinham aceitado aquele chamado, venham, sigam. Né? Então, quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus traz sentido à vida daqueles homens simples, na maior parte deles. Não é? Talvez Pedro estivesse dizendo assim, Senhor, para quem nós iremos? É o Senhor que trouxe sentido às nossas vidas. Se não fosse o Senhor, talvez nós estivéssemos até os dias de hoje puxando aquelas redes. Nós não temos ninguém para quem possamos ir, ninguém que nos dê e nos traga esperança. Esperança do quê? Esperança do quê? Senhor, para quem iremos? Ir para onde? Isso tudo diz respeito à palavra de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tem coisas, irmãos, que só Deus pode falar. Palavras de vida eterna só vêm do Santo de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E isso, para algumas pessoas, é uma palavra dura demais. Os discípulos, diferentemente daquela multidão, ficaram e seguiram Jesus. Os discípulos foram levados a dar continuidade a essa mesma palavra de vida eterna, cheios do Espírito Santo. Eles transmitiram essa mesma palavra, que não são palavras deles mesmos, mas são palavras de Deus. Eu queria fazer uma aplicação e trazer esse contexto dos religiosos, dessa multidão, dos discípulos, para a vida da gente hoje, no momento que a gente tem vivido. Quando a gente olha o capítulo 6 de João, nós vemos Jesus dialogando com 3 grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo são os religiosos. E lá no capítulo 6, versículo 59, diz assim, ele disse isso sobre o pão da vida quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Só tinham religiosos ali. Só homens, mulheres não poderiam entrar. Jesus falou aos religiosos, que não criam na sua maioria. Jesus falou para um outro grupo, a multidão, aqueles que se diziam discípulos de Jesus e não eram, aqueles que a princípio diziam crer, mas não creram. Jesus manteve um diálogo com essas pessoas no capítulo 6. E a gente tem um terceiro grupo, que é o grupo dos 12. Aqueles que permaneceram com Jesus, incluindo Judas, que iria traí-lo. Sabe, irmãos, esse texto deve nos levar, eu penso, a pensar na maneira que nós reagimos aos ensinamentos de Jesus nos dias de hoje.
Esse texto nos deve levar a pensar sobre qual grupo nós pertencemos. Nós vivemos num momento único da igreja, os dias de hoje. A nossa geração, a geração de cristãos, de crentes, de discípulos de Jesus, não é? Essa geração é uma geração que está presenciando algo particular, que é a pandemia, que é a quarentena, que é o distanciamento social, que é o distanciamento da igreja, né, como corpo reunido. Então, apesar da pandemia, não podemos, irmãos, deixar de sermos igreja, de estarmos conectados com os irmãos e com Deus. Então, se o cristão está esperando a situação normalizar, Deus sabe quando? Irmãos, os pastores nas redes sociais, pela internet, estão com esse questionamento. Quando que a igreja poderá se reunir normalmente, como nós fazíamos no início de março, até março? Quando? Não se sabe. Então, se a pessoa que se diz cristã, discípulo ou discípula de Jesus, está esperando o tempo passar para animar, não, eu vou esperar a quarentena passar para eu me animar novamente a me relacionar com Deus. Eu vou esperar a quarentena passar para pegar o ritmo da igreja. Não, eu vou esperar a quarentena passar para retomar a minha espiritualidade. Se tem alguém que pensa assim, que tem vivido esse tipo de vida, é sinal que existe alguma coisa muito errada na vida e na fé dessa pessoa. Sabe, irmãos, parece, como eu disse, que os pastores estão preocupados mesmo. E a preocupação é até, será que os membros retornarão depois da pandemia? Será que a igreja terá a mesma frequência, o mesmo número de crentes? É incerto isso. Os pastores estão se questionando. Tem um artigo, uma matéria do CPAD News, que eu vi na internet, pesquisando essa semana. Eles publicaram uma pesquisa dos Estados Unidos, de maio desse ano, que essa pesquisa aponta que muitos membros não acompanham a programação online das suas igrejas. Não acompanham. Muitas pessoas não têm congregado presencialmente, lógico, não tem como, mas também não têm acompanhado a sua igreja nos seus encontros online. E aí a estatística diz o seguinte, a pesquisa diz o seguinte, 48% dos membros deixaram de ver os cultos online. Isso em maio, Estados Unidos, quando estava no auge, maio de 2020. 48% não assistem às programações online das suas igrejas. Dos 52% que assistem os cultos, 40% veem a transmissão de sua igreja e o restante vem os cultos de outros ministérios. Então, irmãos, mais da metade das pessoas que se diziam cristãs nos Estados Unidos deixaram de acompanhar as suas igrejas. Não estão acompanhando. Então, irmãos, fica a pergunta para mim e para você. Quem são esses membros que não acompanham as atividades de suas igrejas? 48% não acompanham e 23% acompanham outros ministérios. Aliás, isso mesmo, 48% não acompanham e 23% acompanham outros ministérios. Quem são essas pessoas? E aí, irmãos, pensando sobre isso, eu dividi, e aí a gente vai caminhando para o final, eu dividi essas pessoas em 4 grupos. Assim como os 3 grupos lá na época de Jesus, os religiosos, a multidão e os discípulos, não é? Com um discípulo falso infiltrado ali no meio dos 12. Eu dividi em 4 grupos. Primeiro, os membros com frequência esporádica antes da quarentena,
antes da pandemia, frequentavam os cultos, sei lá, uma vez por mês. E aí, se você for contar um ano de 12 meses, essa pessoa que frequentava, antes da pandemia, os cultos de uma maneira pontual, talvez aparecessem na igreja, assim, 12 vezes ao ano. A pandemia só expôs a falta de comprometimento dessas pessoas. Não é que essas pessoas se tornaram descompromissadas com o reino e com a igreja local. Não, só expôs a falta de comprometimento de antes. É possível que essas pessoas que frequentam a igreja pontualmente, talvez essas pessoas não voltem para o culto presencial, para os encontros presenciais. O terceiro grupo que eu vejo são os membros desconectados da igreja. São os membros que não se esforçam para participar de uma célula, não se esforçam para participar de um discipulado, não se esforçam para participar de uma reunião de oração. E se não faziam antes, não o fazem hoje. Já estavam desconectados, não estão desconectados hoje, não. Os desconectados se sentem frios espiritualmente, mas isso não é reflexo da quarentena, não, mas é uma realidade que já acontecia pré-pandemia. Muitos já eram inconstantes, não é? No que diz respeito a esse distanciamento social. Já acontecia antes, a quarentena não causou isso, não. Então, irmãos, hoje os pastores estão percebendo, as igrejas que têm trabalho com célula e que estão fazendo célula online, eu tenho vários amigos assim, as igrejas que têm as suas programações online são as igrejas que têm conseguido então manter os membros da igreja fortalecidos, unidos e conectados. Eu conheço uma igreja lá em Niterói que ela organizou uma vigília de oração online. Por que não? Nós vamos esperar a pandemia para voltar a pensar, a realizar as coisas. Só que tem uma questão, os desconectados de antes continuam desconectados hoje. Porque eles querem seguir Jesus, eles querem um evangelho sem esforço. E não é assim. Para a gente seguir Jesus exige sim esforço da nossa parte. E aí existe o grupo dos divididos. São os membros das igrejas que já eram divididos entre várias atividades e as atividades da igreja. Os crentes e membros divididos, as reuniões da igreja nunca foram prioridade. Eles estavam sempre divididos. É o mau tempo, eu não vou à reunião da igreja. É o futebol de domingo, eu não vou à reunião da igreja. Eu estou desanimado, eu não vou à reunião da igreja. Encontro de família, eu não vou à reunião da igreja. Surgiu uma viagem, eu não vou à reunião da igreja. Tudo é motivo para não ir à reunião da igreja. Sempre foi assim. E nesse momento as pessoas estão conectadas nas coisas desse mundo, no cotidiano, buscando ainda seus interesses. Então, pessoas assim que não tinham, eram divididas antes, não tinham seu compromisso com a igreja antes, são as mesmas que não têm compromisso com a igreja hoje. E o quarto, os desigrejados. São aqueles que achavam que poderiam ser igreja sem a igreja. Que acham que podem ser discípulos de Jesus sem o ajuntamento, sem a congregação, sem o corpo. Esquecem que existe um corpo espiritual onde Jesus Cristo é a cabeça. Então esses desigrejados que viviam antes muito bem sem a igreja,
não sentem falta das pessoas, da comunhão, são essas que vivem naturalmente nos dias de hoje. E a pandemia vai passar e essas pessoas não mudaram nada, porque já estavam acostumadas a viverem, então, o isolamento congregacional. Então, para elas, antes da pandemia, durante, depois da pandemia, tudo é a mesma coisa. 4 grupos que se encaixam perfeitamente naquela multidão da época de Jesus. Quando vem a crise, viram as costas. Uma palavra dura, viram as costas. Qualquer coisa é motivo para virar as costas, não somente para Jesus, mas para a igreja e para o reino. Porque os discípulos que ficaram, caminharam juntos. Tem uma frase que é minha, eu vou dizer, aí tirando aqui de citações, que eu pensei ao longo dessa semana: a quarentena vai mostrar quem é discípulo de Jesus e quem não é. A quarentena vai mostrar para a gente, esse é um benefício da quarentena, quem está dentro e quem está fora. A quarentena vai mostrar para a gente quem segue Cristo e quem segue simplesmente a uma religião. Porque os religiosos e a multidão estão preocupados com a vida em si. Mas a prioridade, o foco, não é a vida eterna com Cristo. Não é? A multidão, eles não entendiam. Não é? Quando Jesus se apresenta e eles, como o pão vivo que desceu do céu, mas eles também não querem compromisso com Jesus. Eles estão pensando no dia a dia, no que comer, no que vestir, nos benefícios que Jesus poderia trazer. Nos dias de hoje, e para os verdadeiros discípulos de Jesus, não importa se o maná vai cair ou se não vai cair. Se vai ter maná de graça todos os dias de manhã ou se não vai ter. Para os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que seguem com ele nos momentos difíceis, não interessa se os pães e os peixinhos vão ser multiplicados, se haverá comida para 5.000 pessoas, não interessa. Para os verdadeiros discípulos de Jesus, a quarentena pode durar sei lá quanto tempo, não interessa, eu não vou deixar de seguir Jesus juntamente com os outros discípulos. Os discípulos ficaram juntos do Mestre. Sabe, irmãos, quando nós voltarmos a nos reunir normalmente, mais uma vez eu não sei quando isso vai acontecer, nem quantos voltarão. Mas o desejo do meu coração é que você se apegue a Cristo. E esse se apegar a Cristo tem a ver a você se manter conectado com o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, ou o cabeça. Não vamos esperar a quarentena passar para fortalecermos uns aos outros. Não vamos esperar a quarentena passar para tentar pegar o ritmo da coisa, o ritmo das pessoas. Eu quero intimar então você, irmãos, irmão e irmã. Eu quero intimar você a participar de todas as atividades que a igreja tem proporcionado. Depois, irmão e irmã, não vai dizer: eu estou fraquinho, eu estou desanimada, eu estou desanimado, eu preciso de fortalecimento. Participa! É o que Deus tem proporcionado para hoje. É o maná de hoje, são essas reuniões que nós temos feito. E seja grato. Seja grato porque a igreja tem trabalhado. Valorize porque a igreja tem um ministério de comunicação que muitas igrejas, ou que eu poderia dizer, poucas igrejas têm. Se você está podendo assistir essa reunião, mesmo que seja online, não critique, valorize. Porque tem pessoas, dezenas de pessoas trabalhando para que essas reuniões aconteçam. Participe das lives durante a semana, tem dezenas de pessoas se esmerando, se esforçando para que essas reuniões aconteçam. Sabe, irmãos,
Tem dia que tem um cálculo geral, sei lá, 30 pessoas numa live da nossa igreja, de fora, participando, de segunda a sábado. Temos as células online. Por que você não participa de uma célula online? Sabe, irmãos, as pessoas que estão nessas atividades, que assistem o culto, que participam da ceia online, concordando você ou não, qual o seu ponto teológico que talvez você não participe, as lives, a campanha dos alimentos que nós estamos fazendo, irmãos, isso vai conectar, continuar deixando você conectada não somente com Deus, mas com os irmãos também. Irmãos, tem algumas igrejas sem pastor nos dias de hoje, sabe por quê? Infelizmente, os pastores estão no grupo de risco. Mais de 60 anos não pode estar fazendo, às vezes, algumas coisas que eu faço, uma visita, ir à igreja, ir aqui e ali, a volta de uma igreja presencial com um grupo reduzido, o pastor não pode estar. Valorize, irmão, irmã, porque nesse tempo Deus tem nos dado alimento. E eu tenho percebido, graças a Deus, que as dezenas de pessoas inseridas, e eu vou dizer de novo, as dezenas de pessoas que não tenho como calcular, da nossa igreja inseridas, eu tenho me procurado e tenho dito assim, eu estou caminhando, eu tenho sentido que a igreja está viva, a igreja está avançando, eu estou fortalecido. Então, se você não está, é porque existe alguma coisa errada. Talvez você esteja esperando tudo passar para que alguma coisa aconteça. Aí eu pergunto para você, acontecia antes? Porque se não acontecia antes, você continua esperando que alguma coisa aconteça, o problema estava em você. Você tem que ver se você não está no meio da multidão, se o coração não está endurecido, se você não aceita a palavra, se você não entende a palavra, porque a palavra do Senhor não é dura para a gente. Senhor, para quem iremos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nos dias de hoje. Só tu tens a palavra de vida e vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Irmãos, são palavras de Deus para a vida da gente. E isso é totalmente suficiente para que nós, eu e você, os discípulos de Jesus, continuemos juntos e fortalecidos em tempos de crise. Amém, irmãos? Nós não vamos esperar a pandemia passar, a quarentena passar, para nós continuarmos buscando a Deus e o relacionamento com o nosso próximo. Tem discipulados acontecendo online. Irmãos, tem discipulados ainda com distanciamento acontecendo presencialmente. Cadê você? Cadê você? Não espere a quarentena passar, porque não tem dia certo para isso acontecer. E eu sei, irmãos, que tem pessoas aí do outro lado totalmente conectados. Irmãos, vamos seguir juntos. Não desanimem e ajudem a influenciar outras pessoas. Quando alguém vier para você, a igreja, quando vai voltar, irmão, voltar, a igreja está acontecendo. Você parou no tempo, irmão? É assim que a gente precisa olhar. Tem coisas, irmãos, que só Deus fala. Mas a gente não pode ter um coração endurecido para receber e entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Porque os discípulos de Jesus entenderam. Senhor, para quem iremos nesse tempo de crise? Se eu não estiver conectado, se eu não estiver junto com meu irmão, se eu não estiver conectado com Jesus, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Eu vou viver a vidinha de pegar um manazinho todo dia de manhã e fazer questão disso? Não, só tu tens a palavra de vida eterna e isso é suficiente para que eu continue caminhando com Cristo e com os meus irmãos, porque a igreja não para, a igreja avança. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações.
Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar, mesmo nesse tempo, Senhor, de pandemia, de quarentena, de isolamento e distanciamento social. O Senhor tem nos ajudado, a igreja tem caminhado. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor venha fortalecer os desanimados, aqueles que talvez ainda estejam esperando que alguma coisa aconteça, Senhor, mas que essas pessoas sejam tomadas pela sua presença, que essas pessoas consigam ainda nesses dias, Senhor, acharem o foco da tua presença, da comunhão com a igreja, que essas pessoas não esperem, Senhor, o maná que toda manhã caía ali no deserto, todos os dias, mas pessoas que venham a se esforçar de buscar a tua presença e a comunhão com os irmãos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque dezenas de pessoas aqui na nossa igreja têm se esforçado, Senhor, para viver o ser igreja todos os dias. Deus, nós temos dezenas de pessoas nas lives participando. Deus, obrigado pelas pessoas que podem orar, pelas pessoas que podem compartilhar ali um texto da tua palavra. Deus, obrigado pelos intercessores da nossa igreja que não param. Deus, obrigado pelos discipuladores, Pai, que têm tirado nesses dias ainda um tempo da sua vida para oferecer ao crescimento de uma outra pessoa. Deus, obrigado pelos líderes de célula, que nesses dias, Senhor, de tantos compromissos online, ainda tiram 1h30, 2 horas da sua semana para poder estar ali pastoreando, cuidando das pessoas, mesmo que online. Obrigado pelas pessoas que valorizam isso, Senhor. Obrigado porque a igreja tem avançado. Nós temos aí um ministério de serviço trabalhando, organizando cestas básicas. Deus, nós esse mês ajudamos 41 famílias, mais de 120 pessoas com certeza. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ministério de comunicação, dezenas de pessoas que fazem esse momento acontecer. Deus, muito obrigado, Senhor, porque tem dezenas de pessoas, eu não consigo dimensionar quantas pessoas, mas que nesses dias vivem trabalhando e fortalecidas pelo Senhor, porque a igreja não para e porque a igreja avança. Então, Deus, continua à nossa frente, continua nos direcionando. Deus, mais uma vez, Senhor, acorda, levanta, sacode os desanimados, os distraídos, aqueles, Senhor, que não se esforçam, que não se esmeram. Deus, que a gente possa valorizar cada momento que o Senhor tem nos dado. Nesses dias, mesmo assim, online, a ceia online, tudo que a gente tem feito, que a igreja tem procurado fazer, Senhor, com zelo, com dedicação, que o Senhor continue nos ajudando e nos levando adiante. A minha oração, Senhor, é que quando a quarentena passar, a pandemia passar, e se Deus quiser, passará, nós possamos olhar à nossa volta e verificarmos que nós não perdemos ninguém, que os membros voltaram, e que os membros voltaram ativos, renovados e fortalecidos pelo Senhor. É minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Irmãos, estamos terminando aqui a nossa reunião. Essa semana nós vamos continuar as nossas lives às 19 horas, todos os dias, como você sabe, de segunda a sábado. E essa semana a gente vai orar pelo crescimento da igreja. Isso, crescimento numérico e multiplicação das nossas células. Eu creio que pessoas nesse tempo de quarentena possam se achegar a nós, que pessoas possam se converter e quem sabe até serem batizadas nesses dias, porque a igreja continua trabalhando. Então, a partir de amanhã, 19 horas, vamos orar essa semana toda pelo crescimento da igreja e pela multiplicação das células. Falando a respeito de batismo, de pessoas chegando, eu estive orando, irmãos, pensando, conversei com o conselho da igreja e eu vou fazer 2 finais de semana de estações de crescimento do módulo integração. Então tem algumas pessoas frequentando a nossa igreja que em março gostariam de ser recebidas, gostariam de ser batizadas. Então eu queria dizer para você que eu vou realizar um módulo de integração para essas pessoas que desejam ser recebidas na nossa igreja nos domingos, dia 30 de agosto, guarda aí, o último domingo do mês de agosto, dia 30 de agosto, e o primeiro domingo, dia 6 de setembro, das 9 horas da manhã às 11h15, tá bom? Então são 2 domingos, dia 30 de agosto e dia 6 de setembro. Se você deseja ser recebido como membro da Igreja Presbiteriana do Aeroporto, se você deseja fazer sua profissão de fé, se você deseja se batizar, liga para a secretaria da igreja e faz a sua inscrição, tá bom? A gente vai resolver como a gente vai fazer, se vai ser presencial ou se vai ser online. Se inscreva e a gente vai combinar isso tudo depois, tá bom? Por último, eu queria dizer para você, setembro nós vamos começar com a campanha 40 dias de comunidade. Nós fizemos essa campanha em 2015, então aí já tem alguns anos, se eu não me engano, 5 anos, né? 2015, 2020, 5 anos. Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui? A pergunta é para a igreja. Então você precisa adquirir, se você não tiver, aquele livrinho lá de 5 anos atrás, o livrinho Juntos Somos Melhores. Você precisa reservar o seu livro na secretaria da igreja. Então você vai ter mais ou menos 2, 3 semanas para você fazer isso, tá bom? Você vai precisar do seu livro para você acompanhar as devocionais diárias, e são essas devocionais que a gente vai pregar domingo aqui, possivelmente no culto online, na celebração online, e são essas leituras que a gente vai discutir também nas nossas células, tá bom? Juntos somos melhores. Campanha 40 dias de comunidade. Não deixe de adquirir o seu livro, tá bom? Vamos orar para finalizar? Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado porque o Senhor tem nos mantido, obrigado porque nós temos uma expectativa daquilo que irá acontecer essa semana. Meu coração está na expectativa das reuniões de oração.
O meu coração está na expectativa e ansioso pelo meu discipulado na quarta-feira. O meu coração está na expectativa dos encontros da célula. O meu coração está assim, Senhor, sedento por Ti, pela minha comunhão contigo, meu relacionamento contigo, mas o meu relacionamento com os meus irmãos também. Nos leva, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja assim, uma igreja que não para, que cresce e multiplica mesmo em tempos de crise. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, a força, o renovo do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos, nesse tempo de quarentena, na pós-quarentena, até que Jesus venha nos buscar. Amém. Boa semana, irmãos. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. Tchau. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!